de Covid que está em nossa cidade, nós optamos neste mês ainda fazer de forma virtual, até para prevenir e evitar qualquer coisa em relação à Covid. O relatório deste mês vai ser apresentado em duas partes. A primeira parte nós vamos falar alguns indicadores somente do terceiro quadrimestre do ano de 2021. E na segunda parte nós vamos demonstrar como foram todos os indicadores da cidade durante o ano de 2021. Então serão os indicadores consolidados. Iniciamos então lembrando o seguinte: nossa fonte de dados que a gente apresenta a esses relatórios está sempre baseado nos portais de transparência, tanto do município quanto da Câmara, também nos sites que os municípios e a Câmara divulgam, e além disso a gente consulta o site do TCE do Paraná, onde tem informações também que a gente traz aqui para vocês. O primeiro slide que a gente está mostrando aqui é as receitas do município no quadrimestre. Então vocês percebam aí em azulzinho, é o terceiro quadrimestre de 2021. O município arrecadou 43.362.000. Comparado com os terceiros quadrimestres dos anos anteriores, foi a maior arrecadação do município. Então foi um ano muito bem em arrecadação. Nessa tabela temos as licitações realizadas no terceiro quadrimestre de 2021. Foram 29 milhões praticamente de valor máximo. Depois de licitado, esse número caiu para próximo a 26 milhões. Houveram 70 licitações. Tivemos 758 mil reais de valores desertos e uma redução de 4.361.000, que significa 14% de redução somente no terceiro quadrimestre de 2021. As licitações do município nós mostramos aqui em que estados e cidades elas são adquiridas. 67% é adquirida dentro do próprio estado do Paraná. O segundo estado que o município mais adquire mercadorias e serviços é São Paulo, com 19%, depois vem aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e outros estados. Então assim foi os 25 milhões, quase 26 milhões de reais das licitações desse quadrimestre. As cidades, percebam bem, a cidade que o município mais adquiriu no terceiro quadrimestre foi Maringá, 4.879.000, representou 19% de toda a compra. São Paulo veio em segundo lugar, com 17%, e Mandaguari apareceu em terceiro lugar. Mas percebam aí que os números já estão muito próximos. Tem uma grande possibilidade do município de Mandaguari, a gente vê aqui, ser o maior fornecedor para a nossa prefeitura, que é muito bom a gente prestigiar o comércio e indústria local. Aqui nós vamos mostrar as licitações por inexigibilidade do terceiro quadrimestre. Foram essas aqui, nós tivemos duas licitações que falava da aquisição de 16 ônibus no valor de 5.224.000. Esses ônibus são para a área de educação. Nós tivemos 6 licitações para a área de serviços de saúde, quase 4 milhões de reais. Depois 2 que aconteceram com eventos que o município promoveu no final do ano, de 73 mil. E de cartilhas para a saúde, 19 mil, e arrecadação e distribuição de direitos autorais, 13 mil. Então nós tivemos por essa modalidade 9.200.000 reais de licitações nesse período. Tem também a de dispensa, o município comprou de dispensa 2.225.000, os serviços de saúde que foram mais significativos, 1.650.000. E um pouquinho mais de 400 mil reais de serviço de engenharia. O resto foi material
hospitalar, cursos e capacitações, panetone, café, projeção da cantata de Natal e uma de ração animal aqui que deu esse valor nessa modalidade por dispensa de 2.225.000. Essa modalidade a gente só mostra aqui, lembrando, o valor pago a gente só fica sabendo depois que ela é colocada no portal de transparência. Vamos mostrar aqui algumas reduções expressivas do terceiro quadrimestre. Olhem bem. Material hospitalar. Foi feita uma licitação com esse número aí, 96/2021, no valor máximo que o município queria, era 1.900.000, vamos dizer aqui. E foi licitado por 1 milhão. Para e pensa a diferença. E olhem o número de participantes. 73 participantes na licitação. Então, isso aqui chama atenção um pouquinho. Tivemos 73 participantes na licitação e ainda tivemos R$140 mil de itens desertos que não foram comprados. Então, o que será que aconteceu com esses itens desertos? Será que o preço estava muito baixo? Será que ninguém tinha? É para a gente pensar um pouquinho com relação a isso. Tivemos 28 ganhadores. Dos 73 participantes, 28 ganhadores ficaram com as licitações, com essa licitação. Outro exemplo aqui, material de expediente. Preço máximo, um pouquinho mais de 1.700.000 e comprado por um pouquinho mais de 1.200.000. R$484 mil de redução. 28%, 26 participantes e 15 ganhadores. Tivemos itens desertos, valor bem menor, né? R$8 mil aqui praticamente, mas também houve itens desertos nesta licitação. Outra licitação, material odontológico. R$622 mil era o valor máximo que o município propunha a pagar e acabou licitado por 371 mil. 40% de redução, 21 participantes, 16 ganhadores. Pensam bem, 16 ganhadores. O itens desertos também um valor baixo, R$2.358 mil. Outra coisa aqui não teve valor deserto, são os uniformes escolares. O preço máximo estabelecido na licitação era 629 mil e acabou licitado próximo a 400 mil. Uma redução de 235 mil, 37%. 25 participantes e 4 ganhadores. Então o município gastou aí 400 mil, que é um número que muita gente está perguntando. Quanto que o município gastou de uniformes escolares? 400 mil para mais ou menos 4 mil alunos. Então ficou um preço próximo a R$100 por aluno. Tá? Então muita gente tem essa dúvida, está aí esclarecida. O volume de notas fiscais que a gente conferiu de mercadorias nesse quadrimestre foram 970 notas fiscais. Pensam bem, nós conferimos 970 notas fiscais de 169 fornecedores diferentes. Isso aí é só para vocês terem uma noção do tamanho do serviço burocrático que dá a conferência de mercadorias para o nosso observatório. E a quantidade conferida foi o seguinte: materiais hospitalares. Neste quadrimestre, o município pagou 358 mil e nós conferimos 190 mil. E ficaram 168 sem conferir. Agora olhem bem, dos 168 mil, 150 mil foi de oxigênio medicinal. Então o oxigênio, que é um item apenas que a gente não confere, teve uma representatividade muito grande nesse quadrimestre, 150 mil. Os outros foram alguns produtos, né? Reagentes, testes de Covid e material hospitalar aqui, que 9 mil, 4 mil e 4 mil. Então, dos materiais hospitalares, o oxigênio medicinal neste quadrimestre teve uma influência muito grande. Com relação aos materiais de possível conferência, que são aqueles materiais que a gente confere, a maioria deles dentro do almoxarifado, alguns fora, mas
quase que a maioria absoluta dentro do almoxarifado. Neste quadrimestre, próximo de R$ 1.400.000 que foram pagos, R$ 1.242.000 que a gente conferiu. Ficou R$ 125.000 sem conferência. Os produtos, esses R$ 125.000, a gente demonstrou aqui os produtos que nós não conferimos. Então, tem alguns aqui, ó, aquisição de veículo, R$ 53.000, pneus, R$ 19.000, gênero alimentício, material de higiene e limpeza, R$ 15.000, de informática, R$ 13.000, né? Mas olha, de informática, esse aqui é o valor que foi pago, R$ 233.000, 220 nós conferimos, ficaram R$ 33.000. E assim esses outros produtos aqui. Aqui é o resumo dos R$ 125.000 que a gente não conferiu dentro do quadrimestre. E por fim, no quadrimestre, a gente tem que mostrar aqui alguns eventos do nosso observatório. Nós fazemos as nossas reuniões semanais. No quadrimestre passado a gente estava fazendo uma reunião quinzenal, até devido à Covid, com o maior cuidado possível, então nós fizemos 6. Nós tivemos uma assembleia para alteração do estatuto, onde a gente teve alteração no nosso estatuto do nome, a gente até para padronização de todo o sistema OSB, então a gente alterou o nosso estatuto, alterando o nome do nosso observatório. Então, de agora em diante, nosso observatório chama-se Observatório Social do Brasil, Mandaguari, Paraná, e assim ficou padronizado para o Brasil inteirinho. Antes nós tínhamos o nome da Radama dentro dessa razão social. Então nós fizemos essa alteração do estatuto até para regularizar perante o nosso órgão máximo. Tivemos uma assembleia de eleição, onde eu fui conduzido aí por mais 2 anos para a gestão do observatório na presidência. Nós temos também reuniões mensais com o sistema OSB, são 4, uma por mês. No ano passado aconteceram todas as 4. E ainda no quadrimestre a gente teve a continuação do 5º Congresso Pacto pelo Brasil. Eu já falei isso, ela começou no mês 8, mas terminou praticamente um mês depois. Foi um mês o Congresso 5º Pacto pelo Brasil. Foram 29 palestras, 120 palestrantes, 60 horas de apresentações. E nós, no YouTube, próximo de 12.000 visualizações até o momento. O Congresso Pacto pelo Brasil, ele aconteceu em um mês, ficou um pouquinho carregado. Neste ano, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai acontecer em 6 meses, com mais ou menos o mesmo tanto de palestras, mas com mais espaço entre uma e outra, para até facilitar o entendimento e o conhecimento de todos. Então esses são os dados do terceiro quadrimestre. Ainda tem mais um aí que eu preciso falar com vocês, que é prestar conta do terceiro quadrimestre com relação à área financeira do nosso observatório. Nós tivemos em média R$500 de doações de empresas, 330 de doações dos associados, então entrou para o nosso observatório em média por mês R$830. E os nossos gastos com mão de obra, R$2.300, R$500 de despesa fixa e 87 variável. Então nós temos R$2.900 de despesa, entrou só 800. Essa diferença dos R$2.000, lembrando que a gente tem o dinheiro aplicado do bazar da Receita Federal, então a gente vai cobrindo a conta mês a mês e deixando o resto do dinheiro aplicado lá na nossa conta. Então essa é a apresentação do terceiro quadrimestre. Agora a gente passa a apresentar os indicadores anuais. O que aconteceu? A gente fazer uma avaliação no ano de como foi o município no ano. Primeiramente, nós vamos falar sobre a arrecadação. Então, olha a arrecadação do município. Mandaguari arrecadou em 2021 123 milhões, um pouquinho mais de 123 milhões. Comparado com os 107, teve um crescimento, 14%, aí a gente fez a conta aqui. Então o município arrecada hoje um pouquinho mais, 10 milhões, por R$10.260.000 por mês.
conta praticamente 9 milhões no ano passado. Vocês podem ver aí o gráfico que está em evolução. A arrecadação do município não está caindo. Isso é muito bom. As licitações, aqui esse quadro mostra todas as licitações do município. São 188 licitações, foram 70 milhões no preço máximo, 57 milhões o valor licitado, 2 milhões e 800 deserto. Eu até comentei agora de pouco que os itens deserto a gente tem que começar a prestar atenção nele. E uma redução de 9 milhões e 800 mil reais no ano. No ano, então, essa redução foi de 15%. Esse próximo gráfico mostra essa redução de 9.800 comparado com os anos anteriores. E queremos destacar aqui que o nosso observatório já faz esse acompanhamento do preço máximo com o preço licitado há 12 anos. E nesses 12 anos a diferença está em próximo a 75 milhões de reais. Tá? Então, percebam bem, 9.800 nos últimos anos. Aqui não tem os 12 anos no gráfico, mas a conta dos 12 anos é 75 milhões de reais de economia. Também nós mostramos aqui as licitações realizadas que foram terceirizadas da área de saúde no ano de 2021. Então o município fez de licitação 9 milhões e 800 mil reais de licitação somente de serviços de saúde terceirizado. Isso aí foram licitações realizadas. Esse próximo slide mostra o pagamento efetuado no ano de 2021. É diferente. Licitado, ele pode ser licitação que aconteceu em vários momentos durante o ano, então ele não é pago só durante um ano. Então, olhem bem, os pagamentos efetuados foram de 4 milhões e 500, metade praticamente, né? Por quê? Porque vocês lembram bem com relação ao Cristo Rei, o corte do contrato, depois reativou só no final do ano, então teve tudo isso aí de contestação durante o ano. Então o município pagou com relação a terceiros na área de saúde 4 milhões e 500, que dá 380 mil reais aí por mês. Com relação à conferência de mercadorias, aqui está o gráfico ano a ano de toda a mercadoria de materiais hospitalares que a gente confere. Nos 2 últimos anos, 74% no ano passado devido à Covid e este ano 69% também devido à Covid. Por quê? Porque do 1 milhão e 400 mil reais que o município pagou de materiais de medicamentos hospitalares, nós conferimos 963 mil, mas teve 404 mil só de gás medicinal que a gente não confere. Então, por isso que o percentual deu um pouquinho abaixo. Já com relação às mercadorias que a gente confere lá do almoxarifado, este ano nós voltamos para os patamares anteriores, 94%. No ano passado também o gráfico está baixo aqui, dos 53%, realmente por causa do Covid. Mas prestem atenção aqui, o valor pago, o município ainda não chegou aos patamares antes da pandemia, 3 milhões e meio, né? 3 milhões e 500, e antes ele estava pagando 3.700, chegou a pagar 4 milhões e 200. Então esses foram os produtos que a gente conferiu no almoxarifado. Esse aqui é um gráfico que a gente mostra de horas máquinas, é um acompanhamento que a gente faz, tem alguns acompanhamentos que a gente sempre mostra, um deles é esse aqui. Horas máquinas. Por quê? Porque o município chegou a gastar lá em 2016 mais de 800 mil reais com horas máquinas. E depois foi feito todo aquele trabalho para ser utilizadas as máquinas do município. E olhem bem, 2020 foi 0, 2021 foi 0. 2021 a gente até foi comunicado que iria ter um gasto devido a uns produtos, a uns equipamentos estarem em manutenção. Só que eles fizeram a licitação e a licitação deu deserto, então acabou não gastando. Depois, não sei se o equipamento ficou pronto e eles acabaram usando o próprio equipamento do município.
as diárias que a prefeitura gasta. Neste ano gastou R$260 mil, tá? Olhem só, o ano passado foi 164, claro que foi por causa da pandemia. E aqui o gráfico mostrando os outros anos de como foram os gastos com relação às diárias. E aqui as despesas com veículos. Neste ano foram 170 veículos, todos os veículos que estão, veículos, máquinas e equipamentos que estão descritos no portal de transparência, são 170, gastou R$2.550.000. Isso dá um valor de R$15 mil por veículo. Lembrando que aqui tem despesas de manutenção, pneu, combustível, todas as despesas. E aproximadamente 51% das despesas é combustível, tá? Então o município gasta R$15 mil por veículo, R$7.500, R$7.600 em média cada veículo que o município gasta. Nesse gráfico também a gente mostra um pouquinho mais detalhado. A gente percebe aqui que caminhões teve uma queda, né, de 437 mil, caiu para 409. Os veículos leves teve uma alta muito grande, era R$700 mil aqui em 2020, foi para 850. Então esse aqui foi o maior volume que subiu. Olhem os anos anteriores aí. As máquinas praticamente manteve, os ônibus também praticamente manteve. O ano passado, que não teve escolas aí, foram o momento que teve o menor número com relação aos ônibus. Aqui nós vamos mostrar os pagamentos. Aqui é todos os pagamentos que o município realiza. Então o município realizou isso de pagamento, tudo que ele pagou. A gente pega aqui tudo que o município pagou. Então, em 2021 foram 92 milhões. Isso aqui saiu do bolso do município mesmo, 92 milhões. E a gente compara aqui com desse pagamento quanto foi com folha. Então olhem bem, em 2018 foi 46%, em 2019 manteve, o ano passado foi 56% e esse ano foi 61%. E isso mostra um alerta. Está crescendo o valor percentual da folha do município em relação ao total pago. Então seria bom prestar atenção com relação a esse quesito aí. 61% tem que ver a lei que exige que o município tem que ser cumprido bem essa lei aí, tá bom? Aqui outra coisa também que a gente acha muito interessante mostrar esse gráfico. Ele é um pouquinho complexo, mas é interessante mostrar. Ele mostra aqui as despesas, aquela mesma despesa que nós falamos aí atrás, mas dividida por setor. Então os caras perguntam assim, qual o setor que o município mais gasta? Então olhem bem, em 2021 o município gastou 33% de tudo que ele pagou foi com educação. Então 33% com educação, 1/3 do que o município gasta é educação. 28% saúde. O resto das áreas ficaram mais ou menos iguais. Então olhem bem, o município gastou aqui com administração na casa de 12 milhões, urbanismo nos últimos anos ele teve um pequeno aumento aqui de 12,5 para 14, assistência social também teve um aumento da inflação, agricultura deu uma queda, encargos especiais manteve, energia caiu e os outros tudo também tá dentro. Então a gente percebe aqui com esse gráfico que nos percentuais todas essas áreas ficaram mais ou menos próximas, com exceção a educação e saúde. Então olha só, educação vinha na casa de 30% da arrecadação, foi para 33%. Então o município está investindo muito em educação e também em saúde. Saúde, claro, consequência da Covid. Mas olhem só, saiu na casa de 25 milhões para 30. E educação saiu na casa de 27 milhões para 35. Então é interessante, esse gráfico é interessante para a gente analisar e até para a gente saber em que o município está gastando, certo? Agora nós vamos falar alguns indicadores da Câmara Municipal de Mandaguari. Aqui nesse primeiro gráfico tem
o repasse que a Câmara tem ano a ano do município. Então lá em 2018 foi 2.940, é o verdinho aqui para vocês verem, tá? O repasse vem 2.940, 316, 3.300 e 3.700.000 foi no ano de 2021. Quanto que foi gasto efetivamente pela Câmara, é o vermelhinho, quanto foi gasto. Vocês percebam que 2018 1.800, 2019 2.100, aí deu um pulo para 2020 para 2.600 e este ano 2021 manteve os 2.600. Então o gasto foi praticamente igual ao ano passado. E aí a diferença é o que é devolvido para o município no final do ano. Então devolveu no último ano 1.970.709 e agora devolveram mais 1 milhão. Sobre isso, depois a gente vai fazer uma live esclarecendo alguns outros pontos de uma live que nós fizemos também, do 10º. Então eu vou deixar para a live falar sobre isso aí com vocês. Aqui, as despesas, de uma forma detalhada da Câmara Municipal. R$222 mil é a média que ela gasta por mês. Desses 222 mil, 160 mais 33, 193 mil reais são com folha de pagamentos e obrigações patronais. Então o maior gasto está aqui. O segundo maior gasto vem aqui, outro serviço de pessoa jurídica, que é 10 mil reais por mês na média, vem vindo aqui na média. Então não houve tanto crescimento nas contas de um ano, do ano passado para esse ano, não teve tanto exagero assim com relação às contas das despesas da Câmara. Aqui nós mostramos os projetos, e os projetos eles são divididos em dois. Esses aqui são os projetos de leis que o Executivo manda para a Câmara para aprovação. Então, em 2018 foram 176, 158, 106 e esse ano de 2021, 140. Então, significa o seguinte, deu uma queda. E a gente tem um que nós colocamos aqui em vermelho, até para dar destaque, que é a abertura de crédito adicional. Olhem só, em 2018 representava 68%, caiu para 66%, foi para 79% em 2020, então dos 108 projetos que a Prefeitura mandou, 86 foi de abertura de crédito adicional. E neste ano de 2021, dos 140, 64, 46%, um pouquinho menos que a metade foi de abertura. Melhorou, mas a gente ainda tem muita abertura de crédito adicional para ser visto. E aqui são os projetos de leis que o próprio Legislativo aprova. Esse vem em evolução, olhem só, em 2018 foram 18, em 2019 foram 24, em 2020 foram 30 e em 2021 foram 42. Foi o maior resultado. Comparado aqui com 2018, mais que o dobro. Mais que o dobro, né? Então foram bastantes projetos de leis aprovados que foram criados dentro do próprio Legislativo. Nós colocamos aqui em vermelho denominação de rua, de praça, etc e tal. Então veio 7 em 2018, 8 em 2019, 4 em 2020 e 8 em 2021. Era bastante, 2018 e 2019, deu uma caída em 2020 e agora deu um pequeno aumento. Nós vamos na próxima transparência, nós resolvemos colocar aqui porque eu acho que é importante que a população saiba que projeto de lei que a Câmara Municipal está fazendo e que está sendo aprovado, que os vereadores estão fazendo. Então eu vou ler, são 4 transparências, eu vou ler que é importante, talvez tenha uma coisa aí que você não saiba que foi aprovado. E é importante que você saiba o que está sendo aprovado lá dentro. Então olhem só os projetos aprovados. Eu não coloquei aqui nome de rua e de coisa, porque eu já mostrei no gráfico anterior. Mas vamos lá. Institui Língua Brasileira de Sinais, as Libras. Outro, penalidade pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários. Nome das pessoas vacinadas no portal de transparência do município. Estabelecer café como bebida típica de Mandaguari.
Implantação do Programa Municipal Visão Solidária. Divulgação da listagem de medicamentos, materiais hospitalares, suprimentos e demais produtos em falta na área de saúde. Isso é muito importante. A população não sabe o que está faltando lá. E se nós tivéssemos um meio de consultar fácil, isso é importante. Reposição salarial aos servidores da Câmara, institui o projeto Walter Domingos, permissão de presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, declara a prática de exercício físico como atividade essencial, garantia de aquisição de livros para alunos deficientes visuais, cria o cartão prioridade que assegura aos deficientes físicos, sensoriais ou mentais o direito à preferência no atendimento em hospitais e unidades de saúde, disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em locais públicos e privados de lazer, institui o programa Cultura na Rua, institui o Dia Municipal em homenagem à gratidão aos profissionais que atuaram na linha de frente da Covid, atendimento prioritário clínico e médico hospitalar para crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual, criação de programa Passe Livre à Internet para garantir acesso e navegação à internet de caráter gratuito aos estudantes, atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, criação da Casa de Acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, obrigatoriedade de contratação de trabalhadores a partir da consulta do Banco de Dados da Agência do Trabalhador, institui o projeto Adote um Ponto de Ônibus, proibição de queimadas, circulação de caminhões e operações de cargas e descargas na área que especifica o perímetro urbano de Mandaguari. Outra aqui, dispõe sobre a proibição de jogar lixo nas vias públicas e estradas rurais, revogação de uma lei aqui, institui o calendário oficial de eventos no município de Mandaguari da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, fornecimento de carteiras de vacinação em braille para os deficientes visuais, suspende os efeitos da lei municipal número tal, e por fim aqui, institui as necessidades como prática pública permanente aos edifícios públicos do Poder Executivo e Legislativo, altera uma lei aqui do município, criação do programa Plano B contra a dengue, institui no âmbito do município de Mandaguari o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, altera outra lei e institui o programa Cultivando com a Comunidade. Então a gente leu de uma forma bem rápida aqui, depois vocês podem olhar com calma, a gente sempre coloca aqui no nosso vídeo, em vídeo e também em PDF, você pode olhar com calma. Se tiver algum projeto aí que você se interessa, você pode entrar no site da Câmara, está tudo detalhado lá, você vê como que foram a aprovação, quem fez, tudo certinho lá no site da Câmara. Aqui um gráfico dos requerimentos da Câmara, que aconteceram no ano 2021, foram 162, também o dobro do ano passado, né? Mas ainda não chegou a 2017, que foram 208 requerimentos. Outro número aqui são as indicações, também esse ano foram bastante, no ano passado foram 113 indicações, no ano de 2021 foram 291 indicações. E as moções, 2019 foram 12, 2020 foram 16 e 2021 foram apenas 2. E por fim, a gente fala também, só para encerrar o nosso vídeo, a gente tem a obrigação de mostrar quanto que nós temos de despesa, quanto que nosso observatório aqui gasta por mês, por ano. Então nosso observatório fechou o ano com um gasto de R$ 28.800, que dá uma média de R$ 2.400 por mês. Esse é o nosso gasto para fazer todo esse trabalho. A mão de obra, que é o maior peso. Depois nós temos as despesas fixas e despesas variáveis, que são despesas esporádicas que acontecem de vez em quando.
Sempre agradecemos aos nossos mantenedores que fiquem firmes com a gente, que acreditem no nosso trabalho e que busquem replicar isso e continuar com a gente sempre. A gente sempre agradece a eles, não só nossos mantenedores, mas também nossos apoiadores. Todos os nossos apoiadores, a gente tem o maior prazer de tê-los com a gente. Peço para vocês que divulguem esse vídeo. Ele foi um pouquinho demorado, mas ele é importante para que a população fique sabendo dos indicadores e do que acontece dentro da nossa cidade. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, curta lá no Facebook, compartilhe no YouTube. Isso a gente agradece, que isso nos fortalece também. Muito obrigado e até a próxima.